E estamos de volta para mais um bate-papo acerca da semiótica do Gray Mass, aplicada ao texto musicalizado God, de autoria de John Winston Lennon. Então, nesse texto, God, podemos ver aqui as marcas da enunciação, podemos ver os atores e os seus papéis actanciais. Então, ator é um termo, né, que, com o passar do tempo, substitui a palavra personagem, né, que é empregado na literatura, por conta de uma preocupação em relação à sua precisão, ou mesmo à sua generalização. E no caso da generalização, o termo também é usado fora do domínio literário, segundo o Gray Mass. E o Gray Mass vai explicar o seguinte, vou citar: obtido pelos procedimentos de debreagem e de embreagem, que remetem diretamente à instância da enunciação, palavras do Gray Mass. É assim que nós buscamos o termo ator dentro da semiótica. Então, para o semioticista lituano, né, é uma unidade, né, lexical que assume forma nominal ao manifestar-se. Então, o ator, ele adquire uma forma nominal quando ele se manifesta, né, à instância da enunciação. Então, quando ele se manifesta, ele pode receber investimentos, estou citando o Gray Mass, de sintaxe narrativa, de superfície e de semântica discursiva. Sendo assim, o ator, ele é o espaço, marca bem, em que os componentes sintáxico e semântico se encontram e se revestem de valores, reunindo um papel actancial e outro papel temático. Então, veja bem, são dois os papéis. O actancial, que é o sujeito que age, e o temático, que é a função que desempenha esse sujeito dentro do texto. Entretanto, não é, além de ter essa característica, o ator é também o lugar das transformações desses papéis. Vou citar o Gray Mass. Constituindo o discurso, essencialmente em um jogo de aquisições e perdas sucessivas de valores. Então, falou em ator, você lembra logo da perda, né, da aquisição e da perda de valores ao longo da narrativa. Então vamos reconhecer no texto God, de autoria do John Winston Lennon, que é matéria da minha análise, produto da minha dissertação, melhor dizendo, da minha tese de doutorado, defendida em 2001. Vamos ver então como o ator aparece no texto God, né? Antes de entrar propriamente na questão do autor, eu vou mostrar mais uma vez aí, para quem perdeu a última conversa, a letra da música. Então vamos lá. Essa é a matéria de análise. É esse texto aqui, ó. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Vou repetir. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Sim, a dor, sim. Eu não acredito em magia. Eu não acredito em I Ching, eu não acredito na Bíblia, não acredito em tarô, não acredito em Hitler, não acredito em Jesus, não acredito em Kennedy, não acredito em Buda, não acredito em mantra, não acredito em Gita, não acredito em yoga, não acredito nos reis, não acredito em Elvis, não acredito em Zimmerman, eu não acredito nos Beatles, eu só acredito em mim, Yoko e em mim. E essa é a realidade. O sonho acabou. Que posso dizer? O sonho acabou. Ontem eu era o artesão do sonho, mas hoje, ou agora, né, eu sou renascido, ou estou renascido. Eu era o leão marinho, mas agora eu sou o John. E então, caros amigos, vocês simplesmente terão que continuar, que ir adiante. O sonho acabou. Então veja, esse é o texto, matéria de análise, né, em que estou, neste momento, mostrando para você
o que é, né, esse ator, como ele se bifurca aqui na letra, em instâncias, né, de papel temático e de papel actancial. Então, fazendo uma busca nesse texto God, olha o quadro em que cheguei. Você vai ter aqui, olha, papel temático, John, ele é o narrador, é o sujeito séptico, quer dizer, ele não crê, é o tecelão, é o walrus, né, que quer dizer leão marinho. Alguns encontram a palavra walrus como Leviatã, talvez aquele mesmo mencionado no livro poético, né, de Jó, que está na Bíblia. Sujeito egocêntrico e sujeito da ressurreição. Ele tem o querer. E você tem aqui o papel actancial. Então, como papel temático, ele é John, que aparece no texto, ele é o narrador, ele é o sujeito da descrença, né, séptico, ele é o tecelão, é o walrus, né, o leão marinho, é egocêntrico, é ressurreto, sujeito da ressurreição, porque ele diz que renasceu. É o sujeito do querer, tudo isso. Sujeito dual, né? Então, o papel actancial dele, ele é S1, sujeito 1 principal, né, na letra da música. Ele é actante porque ele age, é um sujeito que age, e ele procura fazer com que nós, enquanto admiradores da sua música, ouvintes, né, ou espectadores, né, nos sintamos aí, acreditemos, né, no que ele está dizendo. Por isso, ele faz com que nós venhamos a crer. Daí o fazer crer. Ele é actante porque é sujeito da ação, é sujeito do fazer querer. Então ele procura, né, fazer com que venhamos também querer, né, aderir esse discurso dele. Então, aqui está. Vou modificar aqui para que você tenha uma ideia mais clara, né, do papel desse sujeito. Olha aí, ó. Ele é S1, actante sujeito do fazer crer, actante sujeito do fazer querer, e actante sujeito do fazer dever, e actante sujeito do parecer ser. Aí quem é o sujeito 2? É Yoko. Papel temático de Yoko, qual que é? Você tem aqui Yoko, né? Qual que é o papel temático de S2? S2 Yoko, né? Yoko, a palavra Yoko, quando aparece no texto, é o papel temático. Qual a função desse S2, que é a segunda pessoa mais importante aí? Uma vez que ele nega todas aquelas figuras emblemáticas e ele diz: só acredito em mim, em primeira instância, e em seguida diz em Yoko e em mim, fazendo parecer que a Yoko veio antes dele, que ela é o motor da transformação. Enfim, ele se coloca em primeiro plano, mas depois coloca a Yoko em primeiro plano e ele se coloca em segundo plano. Então a Yoko é S2, né, actante sujeito do dever ser, nós colocamos S2, a Yoko como a segunda pessoa mais importante aí no texto, né? Isso pode ser também pensado, né, de uma maneira em que talvez ela seja aí a primeira, na verdade, quando ele diz eu só acredito em mim, ele se coloca em primeira instância. Mas quando ele diz Yoko e em mim, aí ele coloca Yoko em primeira instância e ele coloca-se em segunda instância. Então, a Yoko nós colocamos aqui como actante sujeito do dever ser, né? Actante sujeito dual, o S2 mais o S1. Ela seria a somatória dos dois, Yoko e eu. E Deus seria o terceiro papel temático que entra na música, que é o sujeito do saber, poder, ser e estar. Com esse aí ninguém questiona, né? Porque ele é o onipotente, o onipresente e o onisciente, segundo
o discurso velho e neotestamentários. Então ele é S3, né, o sujeito do saber, poder, ser e estar. É o S3. Então, na verdade, vamos tentar trazer aqui para o lugar certo essas modalidades aqui, né? Olha aí, S3, né? Deus é papel temático. Então, enquanto sujeito da ação, ele é o sujeito do saber, sabe de todas as coisas, né? Da onisciência. Ele é o sujeito, além do saber, do poder, que ele pode todas as coisas. E ele é também o sujeito do ser e do estar. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, estabelecidos esses papéis temáticos e actanciais, nós vamos encontrar aqui, enquanto papel temático, nós vamos chamar de SX, né, o público, né, narratário Dear Friends, que aparece aí no texto. Então, SX é igual ao actante sujeito do crer ser e do crer não ser, que é o público narratário que aparece na última parte da música. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Onde está? Aqui está. And so, dear friends, então, caros amigos, esses caros amigos são os narratários. You just have to carry on. Vocês terão apenas que levar adiante, né? Levar adiante o quê? O sonho deles mesmos ou o sonho que o John iniciou? The dream is over. Então ele deixa, né? Enquanto analista, nós colocamos essa pergunta aí em questão. Então, voltando à questão do ator, né, e dos papéis temáticos e também dos papéis actanciais, que podemos dizer, né, neste momento, é que, estabelecido esse quadro, S2 de Yoko é actante sujeito do dever e do poder. Desta forma, S1 mais S2, quer dizer, o John e a Yoko, fundem-se em actante sujeito dual do fazer crer, correspondente aos papéis temáticos de Lennon e de Yoko Ono, de John Lennon e de Yoko Ono. Então, John assume ainda os papéis temáticos de narrador, de cantor e sujeito executante, e Yoko é papel temático que na esfera actancial, ao lado de John, sujeito dual totalizador, congrega o querer, o dever, o poder e o saber. Portanto, com essas quatro habilidades, né, ou modalidades da competência, diríamos então que é o sujeito competente. Yoko parte do presente como ser, como mito, com autenticidade dual absoluta. Era como se o Deus que ele nega fosse substituído pela Yoko, ou a Yoko substituísse o Deus, e ele substituísse Jesus, a Bíblia, Deus e todas essas outras figuras emblemáticas. Só que ele não faz isso sozinho, ele chama a Yoko, né? Daí o sujeito dual, ele mais a Yoko, para assumir essa postura de pregar uma nova ideologia, né? de montar aí o seu próprio jardim, né? E colocar aí os seus fãs como os moradores do jardim, a levarem adiante esse sonho iniciado por ele, né, que sem a Yoko, né, pelo texto, né, pela marca Yoko que aparece no texto, não seria capaz de fazê-lo. Então, espero que você tenha gostado. Nessa nossa conversa, portanto, focalizamos o ator, né, ou os atores e os papéis actanciais no texto God de John Lennon. Já estamos aplicando a teoria do Greimas ao texto, para ficar mais fácil. Agora, em termos de exercício, eu faço uma provocação, lanço aí uma manipulação por provocação a você. Você seria capaz de aplicar, né, o papel actorial, né, ou os atores e os papéis actanciais em um texto de sua escolha? Aí, escolha um texto
vou sugerir um texto pequeno, né? Porque está iniciando a teoria, no caso, se você estiver iniciando-se na teoria, escolha um texto pequeno e procura localizar o papel temático e papéis actanciais. Isso como um exercício aí eu coloco esse desafio para você. Próxima conversa nossa, eu vou falar especificamente sobre os programas narrativos desse actante sujeito S1, que é o John que aparece no texto, que se transforma no eu da enunciação posto, né, um narrador. E vou falar também sobre o Deus conceito à medida da dor. Isso na nossa próxima conversa. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e até lá.